Para a gente começar, essa citação já dá o tom da nossa conversa. Ela bate de frente com aquela ideia do sucesso totalmente individual, sabe? Aquele mito da pessoa que se fez sozinha. E nos lembra de algo que, no fundo, a gente sabe. Por trás de qualquer conquista pessoal, tem uma baita estrutura, um esforço coletivo. E é justamente essa conexão que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar em 3 conceitos que parecem complicados: ética, política e cidadania, mas que, na verdade, são as ferramentas que a gente precisa para entender melhor o mundo e o nosso lugar nele. Então, na nossa primeira parte, a gente vai explorar essa ideia central, a de que ninguém vive isolado. As nossas vidas estão, queiram ou não, totalmente amarradas à vida em sociedade. E isso já nos joga direto numa pergunta fundamental. Afinal, o que é que move a nossa sociedade? São os princípios, a busca pelo que é certo e justo para todo mundo? Ou são as relações de poder? A força de quem tem mais influência, mais dinheiro? Essa tensão está no centro de quase todo grande debate. E para essa tensão sair da teoria e vir para o nosso dia a dia, a pergunta é essa aí, bem direta: o que fazer quando uma regra parece injusta? De repente, o dilema não é mais abstrato, né? É aquele conflito clássico entre obedecer a uma autoridade e seguir a própria consciência, os próprios princípios. Certo. Mas como é que a gente navega nessas águas tão turbulentas? Bom, a gente precisa das ferramentas certas. Vamos definir agora 3 conceitos que são como um kit de sobrevivência para essa jornada. A primeira ferramenta é a ética. Pensa nela como se fosse a nossa bússola moral. Não é só uma listinha de pode e não pode, mas sim o esforço de pensar, de usar a razão para entender o que é certo e o que é errado. É a base para qualquer discussão sobre justiça. E olha, isso não tem nada de teoria. Pega esse dilema super moderno. Como é que se programa a ética numa máquina? A decisão que um carro autônomo tem que tomar num acidente, isso é pura ética aplicada. A tecnologia faz o trabalho, mas a decisão sobre o que vale mais, a vida ou o bem material, essa continua sendo profundamente humana. A nossa segunda ferramenta é a política. Se a ética é a bússola que aponta o norte, a política é um mapa. É como a gente, enquanto grupo, decide quais princípios vai seguir e como vamos nos organizar para colocar isso em prática. É a política que expressa o que a gente quer ser como sociedade. E para fechar nosso kit, a terceira ferramenta, a cidadania. Esse aqui é nosso veículo. Ser cidadão ou cidadã é muito mais do que só morar num lugar. É ser parte ativa. É agir para que aqueles ideais do mapa da política se tornem realidade, sempre com o olho na bússola da ética. É a diferença entre ser um mero espectador e ser um agente de mudança. Ok, com as ferramentas na mão, a gente pode ir para o próximo nível. Encarar os grandes conflitos, os dragões das ideias que moldam o nosso mundo. E o dragão principal é esse aqui, a briga entre o individualismo e o bem coletivo. De um lado, a ideia de que cada um correndo atrás do seu interesse já gera o melhor resultado para todo mundo. Do outro, a ideia de que a gente precisa remar junto, pensar num bem-estar que é de todos. Essa frase do Adam Smith é o resumo perfeito da lógica do individualismo. A ideia de que o interesse próprio de alguma forma faz o mundo girar. Cada um buscando o seu, acaba sem querer suprindo a necessidade do outro. É uma ideia poderosa, né? Está na base de todo o nosso sistema econômico. Mas tem um outro lado da moeda. Como o economista Paul Singer já mostrava, a competição pura tem um preço. Os vencedores não só ganham, eles vão acumulando vantagens que deixam o jogo cada vez mais desigual. E isso pode criar um abismo social gigante que uma hora se torna insustentável. Isso, infelizmente, não é uma preocupação teórica. No Brasil, a consequência desse acúmulo é gritante. Pensa só, apenas 6 pessoas têm a mesma riqueza que a metade mais pobre da população inteira do país, 100 milhões de pessoas. Essa desigualdade também tem cor, e é muito nítida. Em média, pessoas brancas no Brasil ganham o dobro do que pessoas negras. Esse gráfico aí não deixa dúvida. Ele mostra como as desvantagens históricas continuam vivas e se refletem no bolso hoje. Agora vamos encarar um outro dragão, talvez o mais assustador: a nossa capacidade de fechar os olhos para o mal. A filósofa Hannah Arendt deu um nome para isso: banalidade do mal. É a ideia de que as maiores atrocidades não são feitas por monstros, mas por gente comum, que simplesmente para de pensar e só obedece ordens. E ela chegou nessa ideia observando figuras como Adolf Eichmann, um dos organizadores do Holocausto.
Ele não se via como um sádico. Para ele era só um funcionário eficiente, um cidadão cumpridor da lei. Essa frase arrepia, porque é um lembrete de que obediência sem pensamento crítico pode ser uma arma terrível. Bom, depois de encarar esses desafios todos, fica a pergunta: e aí? Qual é o caminho para seguir em frente? A resposta parece estar em usar e afiar aquelas ferramentas que a gente viu, sabe? Praticar o pensamento crítico sem parar. O filósofo Karl Popper joga na nossa mão um desafio final, que é o paradoxo da tolerância. Ele diz o seguinte: uma sociedade tolerante, para poder sobreviver, não pode tolerar a intolerância. É uma ideia que dá um nó na cabeça, né? Mas nos força a pensar sobre quais são os limites da nossa própria tolerância. E o ponto-chave é esse. Defender a democracia não é algo passivo, é ação, o tempo todo. Significa cobrar transparência, consumir informação de forma crítica, não aceitar impunidade, lutar por uma imprensa livre e exigir que quem está no poder preste contas. Essas são as defesas de verdade de uma sociedade tolerante. E essa frase do Habermas amarra tudo. A democracia não é um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. Ela é um processo, uma construção diária. Ela vive ou morre dependendo da nossa capacidade de olhar para o lado e reconhecer os direitos e a dignidade de quem é diferente, todo santo dia. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta que incomoda. Depois de tudo isso que a gente conversou, onde é que a gente traça essa linha? A resposta para essa pergunta não define só os limites da nossa tolerância, mas define o próprio futuro da sociedade que a gente quer construir.